sejam bem-vindos a mais um programa Trabalhando com Capoeira, onde estaremos discutindo e compartilhando ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho com capoeira. E hoje nós aqui vamos estar discutindo sobre situações adversas. Eu, instrutora Bruna, mestrando Paulo Ricardo, professora Laís e professor Paraíba. Mas e aí, situações adversas, o que seria isso? Na verdade são todos aqueles momentos embaraçosos que acontecem e na maioria dos casos nós não estamos preparados para lidar com eles. São N situações que as pessoas, os profissionais, geralmente nem em faculdades, nem em cursos de formação para pessoas que vão lidar em escolas, professores de educação física, pedagogos, geralmente não passam sobre isso, não falam sobre isso, mas são coisas que acontecem no dia a dia, né? É como quando você vai, eu gosto desse exemplo do carro, né? É quando você vai comprar um carro e a pessoa acha que o carro é só sentar e andar, né? No máximo colocar um combustível. Não é só isso, né? Quando você compra um carro, ele vem com um pacote, né, de várias coisas que nós já temos que estar preparados, né? E nas escolas, nas aulas, ocorrem várias situações que as pessoas não nos preparam e quando a gente chega lá e dá de cara com essa situação, se você não tiver um plano, se você não tiver uma ideia, se ninguém te passou, aquilo ali pode te gerar um grande problema e até mesmo você perder o espaço, perder a credibilidade, perder o nome que às vezes você demorou muito tempo para fazer. Essas situações podem te causar um embaraço tremendo, né? Mas trabalhar com criança, né? Criança é uma caixinha de surpresas, né? Então é cada situação que acontece que às vezes nem a gente não acredita. E como a gente lida também com muitas pessoas, então situações adversas acontecem no nosso dia a dia e a gente tem que estar preparado, né, para estar lidando com aquela situação da melhor maneira. E a grande questão é justamente essa, né? Particularmente eu vi poucas pessoas falarem de situações adversas, a não ser em conversas informais, falar assim, comigo aconteceu tal situação, comigo aconteceu tal, e mesmo assim é algo muito subjetivo, nunca vi ninguém aprofundar e falar o que fazer. Não, aconteceu, eu resolvi de tal jeito, dei aquele jeitinho ali, aquela empurrada com a barriga e resolveu. E uma das coisas que nós sabemos é que acontece, e isso acontece, e se não acontece, você que trabalha assim, ainda não aconteceu, pode ficar tranquilo que uma hora vai acontecer, inevitavelmente. E é bom que você saiba lidar com essas situações, né? E pensando sobre isso, a gente resolveu listar, né, 10 situações aí que ocorreu com a gente, outras que a gente já pensou aqui, que são situações que vão mesmo acontecer, tá? Mas muitas delas aconteceu com a gente vai estar compartilhando com vocês e instruindo como você pode tirar, de repente, até proveito disso, né? Vai ser um momento ali de que aconteceu uma situação que era inesperada, que você converteu ao seu favor, dependendo da forma que você se portar. Então, a primeira delas, e muito comum, quem dá aula já deve ter acontecido, que é quando um aluno se machuca. Por exemplo, como você deve proceder quando um aluno seu foi lá de repente fazer um movimento, lá uma estrelinha, uma bananeira, fez um movimento, caiu, se machucou. A primeira coisa que você precisa fazer é tentar identificar rapidamente se a criança machucou mesmo, porque acontece muito, né, de criança cair, fazer aquela manha, e às vezes não aconteceu nada, às vezes você vai ver, tem um risquinho de nada lá. E se você valorizar aquela atitude que ela teve, né, se ela esperneou ali, gritou muito, por causa de nada, vamos dizer assim, você está incentivando de forma errada que ela haja de novo na próxima vez daquela forma. Então, você consegue às vezes analisar um pouquinho e ver o que aconteceu. Agora, se você viu que foi uma coisa já um pouquinho mais séria, que uma batidinha mais forte, tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é, se você trabalha sozinho, por exemplo, é chamar de repente uma pessoa que estiver disponível ali na escola para te auxiliar. Porque você tem os outros alunos da turma ainda, não é legal você deixar eles vão vir juntos, montuar ali em cima daquela outra criança. O que você faz? Senta eles de repente lá no cantinho, vai ali dar atenção para aquela outra criança, chama alguém para poder acompanhar ali, de repente ficar de olho nos meninos, nos outros alunos para você, ou então dar a atenção ali mais perto ali para aquela criança, para ela se acalmar um pouquinho, né? A maioria das vezes, pelo menos o que aconteceu com a gente, não foi nada assim muito sério. Foi, a maioria das vezes que acontece é um caso ali que você só precisa dar um pouquinho de atenção ali, brincar um pouco com a criança, botar um gelinho,
né? Algumas vezes ali vai socar uma batidinha, você pede um gelo lá na cozinha da escola, coloca um gelinho ali, a criança mesmo às vezes segura ali ela mesma, e daqui a pouquinho ela já volta para sua aula. É até uma ação que você deve estimular, porque não é legal, depende que sempre você deve evitar isso, né? Quando terminar a sua aula, que você for entregar a criança para o pai, esteja tudo bem. Se ela tiver caído e machucou, mas voltou a fazer a aula, chega no final ela já não está mais chorando, ela já está bem, ela só vai reportar aquilo para o pai dela também como um acidentezinho que bateu ali. Agora, se você entrega já chorando, o pai tem uma impressão ruim. Imagina, ele chegou na escola, o filho dele já está chorando em prantos. Às vezes foi uma coisa pequena, você entregar, né, a criança para o pai, que ficou longe dela o dia todo, naquela situação, e pode se sentir que a criança não está sendo bem tratada e pode tirar de repente alguma conclusão precipitada sobre você como professor de capoeira, tá bom? Então, uma das ações que você pode fazer isso é dar uma olhadinha ali na criança, botar um gelinho se for uma batida, e agora se for algo mais sério também, como eu disse, você chamou alguém para poder te ajudar, aí depois você vai ver se é o caso de repente chamar, se a criança, por exemplo, quebrou um dedo, quebrou um braço, alguma coisa assim, tem que chamar, né, uma emergência, pedir para informar o pai, de repente para vir lá na escola. Tentar voltar, né? Isso. Jamais tentar voltar. Jamais tentar voltar. Sempre que você percebeu que é algo grave, que tem chance de ter quebrado, um torcido ali, é legal você deixar alguém que sabe manusear ali a criança, você evitar que ela se mova ali, para não, de repente, aquela lesão que era grave, mas não era tão grave, pode se tornar pior. Né? É importante até também, né, a pessoa notificar a escola, por menor que seja, você chegar na direção, aconteceu isso na aula, porque às vezes a criança chega em casa falando, né, e o pai, a primeira coisa que vai fazer é ligar para a escola. E se a direção não estiver sabendo o que aconteceu, às vezes o pai também pode achar ruim. Algumas escolas têm algumas metodologias de trabalhar com isso. Algumas escolas levam para a gente reportar para um coordenador. Geralmente você é da área de esporte, você leva para o coordenador de esporte e ele vai notificar o pai e a direção da escola. Quando não tem esse coordenador, tem donos de escola que falam para você pegar a agenda e colocar lá, relatar o que houve, que às vezes, como o professor Paraíba falou, chegou lá, tem uma marquinha. Ué, meu filho saiu de casa, não tinha essa marca, que marquinha foi essa? Aí de repente vai ficar, foi na aula da capoeira, mas se está lá explicadinho, aconteceu isso, assado, está notificado, o pai já sabe o que aconteceu e que a escola fique sabendo também. Se não chega para a escola, pode chegar aquele apanhado lá e a escola não sabe nem, mas quando a escola já sabe até te defender, falar que você tomou as medidas cabíveis. Exatamente. Eu acho assim também outra situação que acontece muito é a gente ter que trocar a roupa da criança, né? Que a criança compra ali o uniforme da capoeira e geralmente tem escolas que a criança vai com a roupa da escola e leva na mochila a roupa da capoeira para trocar. Tem escolas que a criança já vai com a roupa da capoeira, então é mais fácil pra gente, né? Porque fica difícil, às vezes você tem 20 crianças na turma, como é que você vai trocar a roupa de 20 crianças? Você tem que chegar 1h30 antes, né? Para dar conta de trocar a roupa de todo mundo. Então é uma situação que às vezes acontece, de você ter que trocar a roupa de alguma criança. Seria bom que todos os pais e toda a escola aceitassem que no dia da capoeira a criança já fosse com a roupa de capoeira. Se você é homem, né, os meninos aqui, os homens, né, você pegar e trocar a roupa de uma menina, fica assim, não é legal. Então, às vezes, conversa na direção da escola, para a criança já ir com a roupa da escola, ou alguma professora, né, possa trocar essa roupa para você. Nós, assim, mulheres, né, geralmente tem alguma criança lá que precisa trocar, eu troco, né, a Bruna troca também, mas geralmente homem, assim, não fica legal, né, pegar e trocar a roupa da menina ou do menino. Então, se tiver alguma professora na escola que possa fazer isso para você, peça assim, né, com educação, por favor, a professora da criança, para já mandar a criança para aula com a roupinha trocada, ou converse na direção da escola para os pais já mandarem a criança vestida. Gente, acontece muito caso, né? Às vezes a criança fala, né, a tia me encostou, né? Então é muito sério, né? E fica chato, uma situação muito chata. Então, se você tiver que trocar, chame, a professora não quer trocar, mas leva ali, na direção da escola, fala, vou ter que trocar a roupa aqui da criança. Seria bom, né, que todos já fossem com a roupa ou tivesse alguém para fazer isso para você. Verdade. Mas se não tiver,
né, você mesmo faça. Dentro dessa questão da roupa, você puxou uma coisa que eu acho que nós não listamos, que é legal, é a questão de tomar esse cuidado com o toque na criança, não deixar a criança ficar no seu colo, entendeu? Porque pegando, né, puxando esse gancho da roupa, às vezes tem gente que vai pôr criança no colo, aí principalmente um homem, vai pôr criança no colo, né, péssimo para a imagem. Eu aconselho que jamais faça isso. E a criança, muitas vezes, ela pega tanto amor com você, um professor com a professora da capoeira, que ele quer. Eu acho assim, se na época que não for do coronavírus, você dá a mãozinha, dá até um abraço ali, tudo bem que a criança gosta. E muitos pais, quando o pai sabe que aquela criança, você conhece o pai sabe de você, até vai, mas tem que ter um limite com isso aí. E muito cuidado com essa questão de tá tocando, né? E o homem já carrega, como a professora Laís disse, já carrega essa imagem. Então tem que ter realmente cuidado, até mesmo com os meninos. Eu até troco alguns meninos de algumas escolas, as quais eu já trabalho há muitos anos. Aí as donas da escola já me conhecem. Tem câmeras, às vezes, no lugar que está trocando. Quando eu troco no lugar que tem até uma câmera ou alguém junto. Melhor. Né? Tem uma câmera ou alguém junto. E eu troco só os meninos. As meninas eu pego, vou lá. Se a Laís não estiver comigo, que foi a escola que eu trabalho sozinho, eu vou e procuro alguma tia. E se nenhuma quiser trocar, eu falo, mãe, fez a aula sem a roupa da capoeira, porque eu não vou trocar. Eu não troco de menina de forma alguma. E outra coisa muito importante, né? Igual assim, tem crianças maiores que já trocam roupa sozinha. Então, você observar o uniforme da escola, onde que ela vai deixar. Você pedir ela para colocar de volta dentro da mochila de transportação. Ver o tempo que ela está no banheiro. Ver o tempo. Se tem um monte de criança junto lá no banheiro, você observar trocar isso. as peças de roupa. Tomar cuidado para não misturar a roupa, para não sumir, porque senão o pai vai cobrar de você o uniforme. O uniforme de escola é E a caro. própria escola vai cobrar também. A própria escola. Um método que eu utilizo é tipo assim, se eu estiver sozinho, se tiver de dois, uma pessoa acompanha, enquanto o outro já vai começando a aula e vai acompanhando esses que vão trocando, porque às vezes o tempo ele é pequeno, não dá para você ficar preso nisso, se a criança tem que trocar na escola, porque tem escolas que exigem que a criança vá com o uniforme da escola e troque o da capoeira depois. Então um conselho que eu dou é tipo assim, deixa aquela criança ir sozinho primeiro, não deixa um monte, vai um monte de uma vez, vai ficar bom para mim. Não, deixar um em um e ele vai e volta. Se você manda o outro, a mesma coisa de ir ao banheiro. Quer ir ao banheiro, não tem jeito quer ir ao banheiro, você viu pelo tato ali que tem que deixar e deixa aí um, depois deixa o outro, porque é muito perigoso. Então acho que de trocar de roupa é mais isso mesmo. Eu já tenho um exemplo aqui da outra questão ainda, do machucar, da criança machucar, um exemplo, não sei se a Laís vai lembrar. O ano que ela começou a trabalhar junto comigo, em 2004, foi a primeira aula que ela foi dar junto comigo na escola, que hoje eles trabalham nessa escola, olha quanto tempo, 16 anos. Ela foi junto comigo, aí eu falei, Laís, passa uma atividade agora com você. Ela já tinha dado aula numa outra escola um pouco tempo, feito estágio, pouco tempo. Ali ela não tinha começado uma aula realmente. Aí eu falei, Laís, passa uma aula aí. Quando ela começou a aula, o menino... Nem tinha começado a aula, falei, vamos levantar para começar a aula. Só falei isso. O menino caiu e ele caiu mordendo o lábio. Quando ele caiu mordendo o lábio, ele cortou essa parte inferior e quando ele chorava dava para ver os dentes. E aí, a Laís, a primeira vez, ficou um pouco assim, né, meio emotiva, né, e tal. Aí é um conselho que ele dá para todos, né? Primeira coisa é passar segurança para aquela criança. Se você começar a desesperar junto, né, a situação vai ficar pior. Se não cair outros ali naquele momento, se você estiver sozinho. Vou começar a correr, gritar. Lá eu estava com ela, era o início e tal, hoje ela é muito experiente e tal, mas aquela ali era a primeira aula. Aí nós demos a sorte da dona da escola ser super sensata, uma dona de escola entendida do assunto, e os pais também super compreensíveis, porque o menino teve que dar ponto, né? Acho que foi a pior situação que aconteceu conosco assim, nesses anos todos, foi logo no início, né? Já foi para de cara, já calejar. Então o que ajudou bastante foi manter a calma, pegar o menino, lavando, tirando lavou, né? Colocou ali um papelzinho lá e tal, levamos lá, explicamos para a dona da escola, ela entendeu. E ela mesma falou, não, Laís, fica tranquilo e tal, os pais vão falar, porque é uma fatalidade.
A gente não planeja que vai acontecer isso e tenta planejar de uma forma que proteja ao máximo as crianças. Mas pode ocorrer. Pode ocorrer de um braço quebrar, pode ocorrer. Realmente isso acontecer. São situações Como que você vai ficar? Você tem que, primeira coisa é ficar emocionalmente estabilizado. Às vezes pode te assustar, aquele monte de sangue saindo e tal, e às vezes pode ter sido até um pequeno. Pode ter sido uma coisinha pequena, a criança está ali na aula agitada, você vê, tem gente que vê sangue e desespera. Então, se você dá aula de capoeira, atividade física, começa a controlar esse seu lado emocional para poder ajudar as crianças. Você falou de sangue, eu lembrei também de uma situação com a aluna nossa. Nunca tinha acontecido, a menina já fazia capoeira com a gente, acho que uns 2 ou 3 anos. E a menina tava com a roupa de capoeira toda branquinha, bonitinha, de repente a gente olha pra ela, tá tudo cheio de sangue, tudo. Eu falei, gente, parece filme de terror, que era estranho isso aqui. E a menina começou a escorrer do nada o nariz, né? Aí, na mesma hora, eu tava dando aula, ele pegou a menina, chamou lá no cantinho, que as crianças... sangue, tia, tem que chamar pra ir pro hospital, que não sei o que. As crianças já desesperam, não, a tia vai pegar aqui... Ele vai conversar com ela e tudo, aí ele sentou com ela, falou, olha, é normal acontecer isso. Aí a própria menina falou, não, tia, direto, às vezes acontece. Ela já tá um pouquinho maiorzinha, acho que ela já tinha uns 7, 8 anos. Aí a menina mesmo falou, não, às vezes acontece e tudo. Aí foi lá na pia, lavou bonitinha, a roupa, lógico, não tinha como. Mas depois a gente avisou os pais que aconteceu também, né? E esse negócio de sangrar o nariz, a gente vê acontecer... assim, bem frequentemente, né? Há pouco tempo atrás também, acho que umas 3 semanas atrás, a mesma coisa numa outra escola. Eu já logo perguntei, olha, é normal o seu nariz sangrar? Ela, não, tia, é normal. A menina tinha 3 aninhos, olha só. Isso é pessoa desesperada, espera as outras Pois crianças, é, espera vai. todo mundo. Ou então, se você... Chega na diretora da escola, a criança no pranto, cheia de sangue, a pessoa vai assustar. Ou então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com sangue também, tá muito difícil, vai, chama uma professora, pede para chamar a diretora, às vezes, fala, olha, você pode me ajudar aqui um pouquinho ali para a criança e tudo, porque às vezes se você não tiver condições, gente, é normal acontecer, às vezes você não consegue, vai passar mal junto com a criança, aí como é que fica, igual né? vomitar, né? É Porque a verdade. gente vomita, vê eu vomitando, vomita junto, né? Então não vai lá limpar não, chama alguém. Foi bom a gente ter entrado nesse ponto que eu também queria ter completado. Então, até sobre isso também. Ali onde vai diferenciar você a sua postura ali como professor também é na hora de explicar para o pai. Que a primeira pergunta que ele vai fazer é o que aconteceu. Então, assim, você tem que ser, assim, explicar bem o que aconteceu durante a aula, que o filho dele se machucou. Né? Porque a maioria das vezes é mesmo um acidente, ele tropeçou, caiu, foi tentar fazer, jogou muito forte, caiu. Foi tentar fazer alguma coisa, não deu conta, caiu. É sempre alguma coisa que foi acidental, como eu tinha falado, ninguém planejou aquilo. Mas se você, na hora de explicar, é vago demais, o pai pode pressupor que você não estava cuidando direito do aluno. Você está escondendo alguma coisa ali. Então, assim, você explica direitinho, fala, olha, não, ele foi com fulano de tal, os dois bateu a testa um com o outro, tal, mas ele não machucou, o outro machucou. Tal. Então, assim, acontece muito também. Criança é aquelas crianças que não respeita muito, que você tem que ficar chamando a atenção o tempo inteiro, tá correndo, você já avisou, para, filho, você vai cair, não é hora de correr. Então, se você explica assim, o pai já sabe que o filho dele é uma criança que corre e tal. Aí você explicou a situação e ele se identificou e falou, não, é verdade, aconteceu, tudo bem. Você também faz pra ele, olha, seu filho faz uma atividade física, é normal as crianças se machucarem e tal, né? Não é um tipo de atividade, ele fica sentado o tempo todo, então ele vai tentar fazer os movimentos. Nesse tentar, pode ser sim que às vezes aconteça um acidente. Ainda mais na era que nós vivemos, no momento que nós vivemos, as crianças, na maioria dos casos, hoje em dia, não tem toda essa coordenação motora, essa habilidade, porque já nasce com o celular na mão. Então não é como na nossa época que ia pra rua, jogar bola, correr, bicicleta, isso e aquilo. Hoje é raro essas crianças. Aí você vai começar a atividade, o menino mal consegue ficar em pé. Aí quando ele começa a descobrir que ele sabe correr, que ele pode até virar de cabeça para baixo, tem vezes que os meninos acham que é o Homem-Aranha. Então você tem que saber explicar isso para o pai também. E reforçando de novo, explicar isso também para o diretor da escola, quem for entregar a criança lá no portão, se você não puder fazer isso, explicar também o que ocorreu. Porque senão a diretora da escola talvez vai entregar para o pai também e vai falar, não, caiu na capoeira. O pai vai ficar doido, vai falar assim, como assim, meu Deus do céu? E caiu na capoeira? Não, tem que saber o que aconteceu, explicar direitinho. Verdade. Então a gente já falou aí sobre a situação adversa da criança machucar,
já falou sobre a situação de trocar de roupa, de você precisar ajudar a criança. E agora uma outra muito comum, até porque a gente trabalha com criança, seria quando a criança faz cocô. E aí? Como é que é? Ou então a criança quer fazer cocô. Quem é que já limpou? Eu já. Então, gente, é muito comum a criança tá dando lá e fala assim, tia, eu quero fazer cocô. Aí a gente vai e fala, pelo menos com a gente, quando acontece muito, eu já falo, olha, por exemplo, se a aula está acontecendo às vezes no pátio da escola, e geralmente, igual tem muitas escolas que a gente trabalha, que o banheiro fica ali próximo ao pátio e as tias da escola tá lá dentro da escola. Então o que eu falo? Olha, vai lá dentro e fala com a tia. Por quê? Primeira coisa, nós somos professores de capoeira. E a atividade principal, não é atividade, né? Mas assim, o papel principal ali da professora da escola, ali da creche, é auxiliar nesse tipo de serviço, né? De estar trocando a fralda da criança, de estar limpando a criança. E nós estamos ali para dar aula de capoeira para a criança. Sim. Então já não é algo que a gente deva ficar fazendo, né? Mas assim, em situação que não tem jeito mesmo, tá? Então eu já peço logo para a criança procurar alguém quando eu tô sozinha, quando eu não tô sozinha, por exemplo, se o Wes estiver comigo, eu já peço ele, professor, leva a criança lá dentro, pede para o professor ajudar a gente, você pedir com jeitinho também, a professora sabe, né? Que faz parte ali do serviço dela também, para estar auxiliando nesse sentido. E também pode acontecer a situação da própria criança durante a aula, às vezes uma criança pequenininha e fez cocô ali na fraldinha, ou não, às vezes a criança até um pouquinho maiorzinha e fez cocô na calça mesmo. Então a mesma coisa, você já não vai chegar e ficar pegando na criança e tudo, é muito complicado. A gente tinha falado aqui sobre até o próprio homem ficar tocando na criança, e mesmo que a gente, nossa, vou ajudar a trocar roupa, vou ajudar a limpar e tal, é muito complicado. E hoje em dia, infelizmente, até com mulher tá complicado. Então, até porque você não é professor que dá aula na escola, você dá aula de capoeira, não professor que dá aula normal ali dentro da escola, tá? Então, nessa situação, pede também para a professora da escola estar te auxiliando, né? Poxa, porque assim, já aconteceu comigo de eu estar sozinha com a criança, tá? Não tem como eu chegar também e pegar a criança e levar e o restante também, né? Você quer lá levar dentro da escola lá para pedir alguém para ajudar. Aí os outros aproveitam e saem correndo quando vê um monte de machuca lá, então realmente é muito complicado essa situação. A escola sempre já deixa, né, uma pessoa disponível para isso. Com certeza, né? Quando a gente está dando aula de capoeira, a gente não está sozinho na escola. Verdade. Tem os outros funcionários lá também. E nessa situação já aconteceu também comigo de um menininho maior, acho que ele tinha uns 8, 9 anos ali, e não sei o que ele arrumou, ele acabou fazendo na calça. Então é bom a gente saber lidar com essa situação adversa, porque às vezes os outros percebem que é fazer bullying com ele, de ficar rindo, de ficar brincando, até mesmo, fulano peidou, fulano soltou pum. Então começar a rir, então é muito importante a gente, por mais possa ser um pouco engraçada a situação, o outro soltou um pum sem querer ali, né? A gente manter a seriedade, porque é algo muito complicado esse negócio de bullying. Sim. A gente explicar pra criança, a gente fala, você não solta pum também? Não, às vezes sem querer saiu, né? O fulano não quis soltar sem querer. Ou então, igual esse menino, ele fez sem querer na calça, e já era maior, ele ficou muito constrangido, os outros perceberam, começaram a brincar com ele, a gente teve que sentar a turma, explicar, né, chamou a atenção ali, lógico, não vai sair gritando com as crianças, mas explicar educadamente, com muita sabedoria, e chamar o outro no canto, e eu tinha que chamar o menino quase chorando já, eu falei, olha, fica tranquilo, acontece, não tem problema, vai lá dentro, a professora vai estar te ajudando também. Eu fui e chamei a mãe também para conversar, falei, aconteceu isso, isso, isso. Ele ficou um pouco constrangido, mas eu expliquei para ele que não tem problema, às vezes acontece, né? Então a gente tem que saber lidar até com esse tipo de situação também, de bullying durante esse assunto complicado, né? Bom, a Bruna já começou, né? O próximo passo, que é bullying, né? Não só essa situação, essa é uma delas, mas as crianças hoje em dia acabam estando assim, antigamente também, mas ainda continuam depreciando outras, né, com palavras, e isso pode gerar na criança um trauma muito grande. Nossa, né? E o bullying, ele está aí, né? E nós sabemos que antigamente isso aí trouxe, até mesmo dentro da capoeira, antigamente essa questão do apelido, e os apelidos geralmente eram depreciativos, né? Que é uma coisa que a gente já aproveita para deixar para vocês aqui. Eu não aconselho que você faça isso com seus alunos. Quer dar um apelido? Dá um apelido bacana então para ele.
corajoso, goste, né? Corajoso, né? Tem uns que a própria criança quer, no nome do apelido, a professora lá, você tem uns lá que eles mesmo colocaram neles. Então, tipo assim, se ele pediu, ele gosta, entendeu? Se ele pediu. E é uma coisa, geralmente, ninguém vai colocar apelido em si mesmo ruim, depreciativo, né? Então, colocou, a criança gostou, aí tudo bem. E se você colocar lindinha, florzinha, uma coisa assim nas meninas, no menino Hulk, o menino gosta do Hulk, sei lá, legal. Mas agora não vai ficar falando com a criança, ô, seu cabeça de banana, né? O seu cara de panqueca, de linguiça, sei lá o quê. Aí aquilo pode, a criança na hora ali, mas aquilo pode gerar um trauma. Como que nós lidamos com isso quando já está acontecendo? É justamente o que a instrutora Bruna falou aqui, é você sentar com a turma e levar que eles entendam na conversa que aquilo não é legal. Tipo, uma das coisas que você pode usar é: será que a sua mãe e a mãe dele gostariam de ouvir isso que você está falando com o colega? O que será que a tua mãe ia pensar de você falando isso com o colega? Ou a mãe dele viesse e falasse com você? Eu já fiz isso e muitas situações foram resolvidas. O menino ficou falando assim: poxa, não fala com a minha mãe não, fala com a minha mãe não, tio. Né? Eles gostam muito de usar, pelo menos na nossa região aqui, essa questão de tio, né? Até um determinado tempo. Então, não, tio, não fala com a minha mãe não, não fala não. Não é legal não. Porque cabe a nós colocarmos um limite nessa questão. E acontece muito, até porque nós da capoeira fazíamos muito isso. Né? Eu não peguei apelido, muito tempo na capoeira não peguei apelido, porque muitas pessoas já tentaram, eu não fiquei brigando, não fiquei achando ruim e tal. Aí, mas se tivesse ficado achando, e a criança geralmente vai achar na hora. A pessoa vai falar com ele e ele fala: nossa, não gostei e tal, e começa a ficar bravo, brigar, e aquilo ali começa com uma simples discussão, e o menino, quando vê que o menino está trocando soco com o outro lá. E foi uma coisa que você poderia ter cortado ali muito antes. E às vezes a criança é tão quietinha, né, tão tímida, e às vezes acontece um movimento ali, ela soltar um pum, aí todo mundo fica rindo. Às vezes, se a gente deixar aquilo ali alarmar, a criança nem volta mais na capoeira, toma trauma. Já aconteceu, tipo assim, eu ouvi, as outras crianças ouviram, eu continuei a aula e fingi que não aconteceu. Ensinando acrobacias, por exemplo, às vezes o menino tá lá, você bota o colchão, você coloca o colchão, coloca todo o material ali, aí você vai fazer a proteção, né? Uma hora a gente fala de proteção de movimentos na aula. Vai lá fazer a proteção, o menino fez força, cabeça para baixo e solta o pum lá mesmo. Se você for o primeiro a rir ali e assim abaixo, acabou. Acabou a vida daquele menino ali na capoeira. Porque, né? Os outros vão fazer. A capoeira para ele vai ser algo que ele nunca mais vai querer estar fazendo na vida dele. E nessa hora que é um momento importante também de trabalhar com a criança, com toda a turma, a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Eu também faço muito isso. Falo: olha, já pensou se fosse com você? Se você tivesse então soltado um pum no lugar dele e a turma inteira ficasse assim de você, você ia gostar? Eu falei: não, tio. Eu falei: então, quando a gente não gosta de algo, quando você pensa assim, se fizer assim comigo eu não vou gostar, eu vou ficar triste, então a gente não pode fazer com o coleguinha. Então é muito importante trabalhar a empatia com eles. E uma questão do extremo porque tem uns que, geralmente de ensino fundamental, os meninos já são mais maldosos, né? Pré-adolescente e tal, já são mais maldosos. Então tem uns que vão debater contigo, não. A Bruna falou: você vai chegar perto e vai falar com eles: não faz isso, faz isso, tô nem aí. Vão ter esses que vão te enfrentar, vão falar: não tô nem aí. Nesses casos, se você usou vários métodos ali e ele continuou falando, é necessário que você notifique a escola primeiro, né? Vai e fala com a direção: olha, o menino ele está falando assim com o outro, já tentei utilizar esse método, ele continua, vai gerar problema não só na capoeira, mas de repente na sala de aula e tal. De repente a própria escola vai conseguir ali outra estratégia com ele, de repente a professora tem mais um contato mais firme com o menino, vai resolver. Ou a escola vai falar com você: olha, vamos juntos falar com o pai, com o responsável, ou a própria escola: não vou notificar o pai. Porque tem pontos que é necessário, porque e a vida daquele outro? E o trauma daquele outro? E às vezes esse menino que está falando também, ele está escondendo algo nele, ele passa para o outro
porque ele não quer que olhe para ele quer que olhe para o outro. Então, geralmente isso é o que acontece. Geralmente quem faz bullying é porque ele está querendo tirar a atenção dele e colocar a atenção no outro. Então a gente tem que estar ligado nisso aí, atento a não deixar essa coisa crescer. Pode atrapalhar sua turma e perder mais alunos, né, em Exatamente. relação a isso. Uma outra situação diversa que vai acontecer com todo mundo e que se você também souber se portar, você vai tirar proveito disso e não vai de repente perder uma escola ou perder alunos em relação a isso, que é se você chegar atrasado. E às vezes o seu meio de transporte, seu carro, sua moto, o ônibus que você estava estragou, enfim, aconteceu algum motivo que você não conseguiu chegar na hora da sua aula, você não conseguiu chegar a tempo de começar a sua aula, e você pode ser chamado a atenção se isso acontecer, algum pai pode ver ali, não gostar daquilo ali que aconteceu, então você precisa também estar ciente disso e saber como se portar quando isso acontecer. Porque não adianta, uma hora vai acontecer. Eu contando aqui um fato que aconteceu comigo mesmo, tinha uma escola que eu trabalhava, que eu ia começar a trabalhar na verdade, e quem tinha trabalhado lá não tinha feito um bom trabalho. A pessoa faltava muito, não chegava no horário, enfim, tinha vários outros problemas lá com essa pessoa que trabalhou nessa escola. E eu fui lá, vendi o trabalho para essa escola e falei de como que eu trabalhava bem, e ela confiou em mim e me deu uma chance para poder estar trabalhando lá. E a gente marcou para poder fazer a primeira aula e tal, e eu cheguei 5 minutos atrasado. Eu dei um azar, que naquele dia caiu uma chuva, e era no Santa Luzia, né? Santa Luzia nem alaga pouco, né? Nem alaga pouco no Santa Luzia. Nesse dia alagou, e chovia tanto. E eu de moto não consegui chegar no momento da aula, eu cheguei 5 minutos atrasado. Só que aquela diretora da escola já estava tão traumatizada com pessoas que foram trabalhar com capoeira naquela escola e que chegavam muito atrasados. Ela falou assim, olha, não precisa voltar na próxima... Ela já me recebeu assim, olha, não precisa voltar no próximo dia, né, porque a gente precisa que chegue no horário aqui e tal. Eu tive que conversar ali com ela, converter aquela situação ali ao meu favor, explicar para ela. Falei assim, olha só, né, tá caindo o mundo lá fora, o córrego ali tá alagado e tal. Foi muito difícil chegar aqui, eu não sou de atrasar. Se você quiser ligar de repente até para as outras escolas onde eu trabalho, para você ver que meu trabalho é sério, eu tenho compromisso com o que eu faço. Então, enfim, eu ainda consegui convencer ela de dar mais uma chancezinha. Aí outro dia eu já cheguei e tal. E assim, dou aula lá tem muitos anos já, deve ter mais de 10 anos. Se não tem 10, tá virando uns 10 já, porque eu trabalho lá. E hoje disso aconteceu um imprevisto desse, ela nem fala mais nada, porque ela sabe. Depois daquilo ela pôde tirar as próprias conclusões. Poxa, faltou só aquele. Chegou atrasado só aquele dia no ano, né? Ou então, assim, foram raros os momentos, às vezes que aconteceu, por exemplo, a Bruna passou mal, alguém da minha família passou mal, aí a gente se enrolou de repente, chegou um dia atrasado, pode acontecer com todo mundo, né? Ou então se teve que, olha, fulano, não vai dar, eu tive que levar fulano no hospital, ou furou o pneu do carro, tô trocando aqui, ia dar tempo de eu chegar, mas agora não sei se eu consigo chegar na hora, que é uma outra coisa que você pode fazer. Se você já sabe que você vai se atrasar, liga para a escola. Muito importante. Liga para a escola. Por quê? Mesmo que você atrase, a escola está ciente. Poxa, o professor furou o pneu, teve um acidente na pista lá, ele está no engarrafamento, como é que vai chegar? Vai largar o carro lá e vai embora a pé? Não tem como. Mas aí a escola vai saber que você é um professor que chega sempre no horário. Acho que a grande preocupação, a grande questão é que isso seja uma exceção, igual ele falou aqui. Porque tem gente que me deu uma dica, ligo antes, toda vez, aí sai de casa em cima da hora e deixa tudo para cima da hora. Não é isso que ele está falando. A gente está falando de situações adversas. Adversas, exceção. E eu acho que a vacina, né? Pelo que ele está falando, a vacina é justamente o que ele falou que aconteceu com ele. A regra dos anos é se acontecer exceção, então a vacina, tipo assim, a regra dele tá sempre na hora, o próprio dono da escola, se ele até não for, e nesse dia furou o pneu, o celular ficou fora de área, não consegue, descarregou, o próprio dono da escola fala assim, aconteceu alguma coisa com ele porque ele não falta, ele é sério. O próprio dono vai defender você, até com os pais, com todo mundo, porque isso é uma exceção, não uma regra. Se você faz um bom trabalho,
você, ainda que seja ali no começo, você pede mais uma chance, não tenta se acontecer igual aconteceu comigo, né? Logo de cara, antes de você provar o seu valor, já teve uma situação dessa diversa logo de cara. Então eu contornei e tive a chance de provar depois que eu realmente tinha compromisso com o que eu fazia. Tá? Então é uma das formas que você pode fazer. E uma última que é muito importante, seja sempre transparente. Seja sempre transparente, porque no longo prazo o diretor da escola vai sacar se você é um sem vergonha, se você não é. Se você é aquela pessoa que desculpa. Esse matou a avó 1000 vezes, né? Ele vai falar assim, mais de 2 vó? Diretor de escola não é bobo não, entendeu? Então, seja sempre transparente, não fica querendo botar pano quente em cima não. Ó, furou pneu, atrasou, aconteceu assim assado, você atrasou, beleza, avisa, tenta fazer aquilo realmente ser uma exceção, porque isso aí vai fazer muita diferença para você mais pra frente. Porque senão pode ser que termine o ano ali, o diretor vai falar assim, não precisa voltar ano que vem não, tá? Ou então ela mesma não vai fazer um bom discurso para os pais da escola, falar assim, ela vai fazer para o professor do karatê, do balé, de outros, ela vai falar assim, não, o professor de capoeira não chega na hora, a própria diretora da escola não vai gostar da postura que você tem. Por quê? Você está trabalhando dentro da escola dela, por mais que seja uma atividade extracurricular, você está dentro da escola dela, os pais entendem que você faz parte daquela escola. Então, se você é um pai, é um professor que não chega na hora, a escola é uma escola que está desorganizada, então ela não quer pagar por você, né? Por esse erro que você está cometendo. Então, não põe pano quente, seja transparente, sempre fale o que aconteceu, porque se você fizer isso, e se realmente for uma situação adversa, que acontece esporadicamente, você vai estar protegido pelo dono da escola, pelos pais, e assim você vai conseguir se dar bem. E a gente tem que saber se prevenir também, né? Igual não foi o caso dele, mas se você viu que já está chovendo, o trânsito já vai ficar ruim. Então sai mais cedo, né? Principalmente se você for de ônibus ali, que às vezes o ônibus demora a passar porque a chuva atrasou, que o trânsito estava ruim, né? E aliás, acho que assim, nem por causa de ônibus não, independente do que for, se tá de ônibus, de carro, de moto, de Uber, tá chovendo, tem que sair cedo mesmo. Tem vezes que quando tá chovendo a gente tem que sair 20 minutos mais cedo que a gente está acostumado, e a gente costuma chegar ali 5 minutos antes da aula. E olha só, né? Isso porque a gente sai bem mais cedo. Então a gente também tem que saber se prevenir em relação a esse tipo de coisa. Verdade. Nossa, e semana retrasada, se não me engano, aconteceu uma comigo também. Tive que correr tanto para chegar a tempo por causa da chuva, mas deu certinho. E outra assim, situação diversa que acontece muito é se a sua roupa sujar. O que você faz? A gente que trabalha em muitas escolas, dá muitas aulas. Gente, não adianta você querer dar aula em um monte de escola e ter uma calça só de capoeira. E uma camisa só de capoeira. E branca ainda. Você vai sair de uma escola, você saiu de casa, você já sujou, né? E a gente preza muito em chegar na escola bem arrumado, limpo, a roupa limpa. Então pode sim acontecer da sua roupa sujar. Então você tem que ter mais que uma. Coloca uma reserva na mochila, coloca uma calça reserva, uma camisa. Porque às vezes você está dando uma aula, vai sair daquela escola e vai para outra escola. Aí tem que entrar no carro, tem que subir na moto, tem que ir de ônibus. Acontece de sujar. Aí você vai chegar na escola sujo. A pessoa não quer saber que você já deu 3 aulas, mais uma aula. A pessoa quer que você chegue na escola dela limpa. E as próprias crianças observam. Fala, tia, sua calça tá suja. Porque se a gente cobra deles, né? Estarem sempre com o uniforme limpo, bem arrumadinho, né? Eles vão olhar pra você e você vai ser espelho. Então se você chegar ali com roupa suja, eles vão ser o primeiro a apontar. Ainda vai encostar ainda lá, aqui tá sujo, né? E nós meninas, né? Às vezes acontece naquele dias, né? Que a gente tá naquela situação, às vezes de sujar a roupa. Então é importante a gente ter... de olho, né? Tá sempre de olho e ter 1, 2 calças a mais na mochila. Porque se acontecer de sujar, a gente está trocando também. Então é importante você observar para você passar uma boa impressão, né? Às vezes a gente chega em escola, a gente deu aula o dia inteiro, 5 aulas, 6, 7 aulas, chega na última escola, aí a diretora olha pra gente e fala assim, nossa, vocês vieram de casa, estão tão limpinhos, né? Mas é porque a gente deu aula, tipo, sentou no chão, mas a gente observou ali, está sujo, a gente trocou, né? Passa um desodorante também, arruma o cabelo,
passa a mão no cabelo, prende, né? Paulo sempre fica lá, arruma o cabelo aí, passa maquiagem, né? Mas é algo que a gente deve observar, porque é a nossa apresentação ali, pessoal, ali, para os pais. E dentro disso que você falou, veio uma coisa aqui na minha cabeça que é muito importante as mulheres prestarem atenção. O que acontece? A calça de capoeira, ela é branca. E como a maioria das vezes ela é feita com elanca, né, que é o material mais fino. Então, dependendo da calcinha que você colocar ali por baixo, vai aparecer, Sim. vai marcar. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Não só com os olhares nas ruas também, que já a roupa de capoeira já chama atenção, mas até mesmo dentro da escola, né, para não Sim. ficar algo indecente. Então a gente tem o costume, né, de colocar uma bermuda, tipo uma legging ali por baixo uma legging preta, branca ou cinza, por baixo da calça de capoeira, para não ficar marcando a calcinha, para não ficar transparente, não ficar indecente, aquele negócio marcando. Os homens também. Até os homens do nosso grupo também usam, né? Porque Não é calcinha não, tá, gente? É a leg, a bermuda com compressão por cima. Pra não ficar marcando o negócio ali, pro negócio ficar livre demais na calça. Até ocorreu uma situação com a gente no início também, se eu não me engano, 2006, no ano que a nossa filha nasceu. Nós fomos dar uma aula experimental. Eu tava com duas, e mesmo assim o menino foi, as professoras assistindo a escola toda, pai, abriu como se fosse aula experimental, ficou uma aula pública, abriu para todo mundo. Aí na hora do tio Paulo fazer os movimentos, o menino saiu de onde ele estava apontando. Ah lá o plim do tio! Cadê o plim, né? Ah lá o plim do tio! E agora? Isso porque estava com a proteção. Agora você imagina se não usar. E tem que usar, não é usar aquela velha não. Ah, tem uma bermuda de compressão de 1982. Tá não, larga, o negócio vai te... A A hora que estiver te incomodando é a hora que tá... porque a gente não pode pensar igual antigamente, gente. Infelizmente, a pessoa queria colocar ali para seduzir, sei lá para quem queria fazer na roda da capoeira. Mas quem quer ser profissional dentro da capoeira, tem que mudar. Tem que mudar esse lado. Tem que mudar porque os donos de escola observam mesmo se isso está acontecendo, como que você está se procedendo com essa questão da roupa. E fora também, às vezes a pessoa engordou, né, ganhou uns 10 quilos e usa a mesma calça, né, de quando ela fica aparecendo a calcinha, aí fica o cofrinho. Tem que observar isso. As pessoas olham muito a aparência. Eu tenho uma sacada aqui dentro dessa questão do uniforme, ela tem um pouquinho, leva para um lado de atrair crianças, de encher a aula da turma, essa questão da roupa. Eu conversei isso com uma mãe essa semana, que ela é professora da escola. Nas primeiras aulas, roupa de capoeira básica, uniforme básico é calça branca, camisa branca. No nosso trabalho, a gente usa uma camisa preta com a logo oficial também. Eu costumo ir com essa camisa preta nas primeiras aulas, porque muitas crianças, elas assustam quando você chega todo de branco. Porque geralmente os pais vão levar elas vão ver a pessoa toda de branco, geralmente, no médico. Vai tomar, ou enfermeiro, tomando aquela vacina que doeu na perna, no bumbum pra caramba. Aí você chegou lá até aquelas crianças da educação infantil, eles olham aquele homem. Já não é legal não, já não é comum um homem chegar na escola, tá? Várias professoras ali, já chegou você. Faz a barba, que já chegar barbudo, cabelo de qualquer jeito, já vai assustar. Ainda chega tudo de branco, meu amigo, chega todo de branco. As crianças já vão olhar para você assustar. Então, eu até comentei essa com a mãe que era professora, falou assim, realmente, isso aí, eu prestei atenção nisso, que você tinha feito isso, e eu pensei exatamente isso. A mãe falou comigo essa semana, eu pensei exatamente isso. Nossa, eu acho que ele não veio todo de branco, por causa dos médicos. E quando eu falei isso com ela, eu argumentei isso com ela, falou, não, é exatamente isso que eu percebi. E o meu filho, pequenininho, educação infantil, amou você e tal, não se assustou. Ele até ficou meio assim com a tia, que a tia estava toda de branco. E ela até deu exemplo, ele ficou meio assim com a tia e tal, gostou muito de você, pode parecer uma bobagem, mas a criança ela não quer saber, ele faz uma correlação ali e já era. Verdade. Só uma... Então, acho que... E uma outra situação também passei mal durante a aula. E aí? O que você faz se passar mal? E esse passar mal pode ser várias coisas, né? Pode ser algo muito grave ou algo mais tranquilo. Igual, eu tenho problema sério com esofagite, então às vezes me dá refluxo, nem tudo que eu como cai bem na minha barriga. E já aconteceu, gente, principalmente assim quando eu descobri que eu tava com esofagite, eu tava passando muito mal, vomitando, me dando muita dor de barriga. Eu tava dando aula e me deu muita dor de barriga. Eu falei, eu preciso sair daqui agora pra ir no banheiro, senão eu não vou aguentar.
Então o que eu fiz? Eu chamei uma das professoras, falei, tia, eu tô passando muito mal, preciso muito no banheiro, você pode dar uma olhadinha? Ou então, já aconteceu também em outra escola, eu chamei a dona da escola, expliquei pra ela. E elas ficaram ali alguns minutinhos olhando enquanto eu ia no banheiro. Agora tem situações que não dá, que você realmente está passando mal, sei lá, sua pressão caiu, né? Você passou mal mesmo, ou então você está numa situação que não consegue nem sair do banheiro, está vomitando, ficou fraco ali. A escola vai entender, porque é uma situação adversa, não é comum, e poxa, você está passando mal. Então é muito importante que nesse momento você chame a dona ou uma professora da escola para estar olhando para você ali as crianças, explicar a situação, para que você consiga, ou às vezes um atendimento médico, ou vai ter que ir embora para casa mesmo, porque não tem jeito. E explicar isso para os pais também. Já teve vezes também de um de nós passar mal, não ter condições de ir para dar aula, e eu tive que depois repor. Expliquei, olha, desculpa informar em cima da hora, mas estou passando muito mal. Na verdade, na época foi ele que ligou, porque eu estava passando tanto mal, que ele que teve que ligar, ele estava me levando para o hospital na hora também. E a dona da escola super compreendeu, falou, não, acontece, né? E depois a gente ligou para a escola, avisou os pais, né? A dona da escola também já foi avisando, e a gente fez uma reposição de aulas também. Então, acontece, né? Às vezes pode acontecer isso, mas também você não vai usar isso como desculpa. Tem gente também, não, tô com dor de cabeça, não vou dar aula. Não, deu uma dorzinha de barriga, eu tô só com cólica aqui, dá pra dar aula, mas tá falando que não dá. Aliás, né? o pessoal aqui já foi dar aula até com dengue, né? Tô falando que tem que ir, não, mas a gente já até foi. Ele já foi, eu já fui dar aula com dengue, não era aquela dengue hemorrágica, aquela coisa, nossa, tô aguentando nem andar. Dava pra eu ir, e quando eu vi que não deu pra eu ir, na época eu consegui, até um dos professores do nosso grupo, ele foi ajudar, então ele deu aula pra mim, eu tava lá também, mas ele foi dar aula pra mim. Aí teve uma outra situação, falou, realmente hoje não vai dar. Outra pessoa foi, se não tiver outra pessoa, repõe depois a aula, mas não fica com desculpa toda vez. Cheguei atrasado, não fui dar aula porque eu cheguei atrasado. Eu não fui dar aula porque tava com dor de cabeça. Cada hora é uma desculpa diferente, igual a gente tinha falado. A dona da escola não é boba, ela vai sacar que toda hora você precisa faltar aula por causa de alguma coisa. Então ela percebe, né? Então é muito importante você não exagerar. Igual as mulheres também, que todo mês tem aquele problema de cólica. Gente, eu já fui dar aula com muita cólica. Eu tava conseguindo nem esticar a barriga, tava doendo bastante, mas eu dei aula. Eu não tava morrendo, não tava impossibilitada de me movimentar. Algumas coisas que estavam, por exemplo, na hora que eu tinha que mostrar a ponte, que não conseguia, ele que estava sentindo muita dor, pegava uma criança, mostrava, às vezes se a criança não soubesse ainda fazer, deitava ela no chão, segurava ela direitinho, mostrava para as outras. E também explicar para as crianças. Igual, eu tô com o dedo do pé quebrado, né? Não tô passando mal, eu tô com o dedo do pé quebrado, tô impossibilitada de dar aula como eu gostaria, mas eu consigo ainda dar aula. Eu vou com a muletinha ali, vou do meu jeitinho mancando, mas eu explico para as crianças, eu sento se eu estiver passando mal, ou o que for, eu sento com as crianças e explico, olha, hoje a tia tá dodói, hoje a tia tá passando mal, ou a tia quebrou o dedo do pé. Eu não posso ficar falando muito alto, não tô sentindo bem. Eu preciso muito que vocês ajudem a tia. Se vocês ficarem correndo, como que a tia vai dar aula pra vocês? Vocês não vão conseguir aprender tão bem. Então a gente tá aqui hoje pra se divertir, pra aprender capoeira, a gente conversar com a criança. As crianças vão entender. Às vezes uma vez ou outra vai chamar atenção, você lembra, olha, lembra, a tia tá passando mal, vamos ajudar a tia. E acontece até de algumas crianças chegarem, olha lá, a tia tá passando mal, você tá fazendo bagunça, e vem outra criança e quer te ajudar, né? E também já aconteceu comigo de uma outra professora, ou até a dona da escola também, falar, não, Bruno, enquanto você estiver dando aula, eu vou ficar aqui, porque no momento ela poderia, vou ficar aqui um pouquinho, se você precisar, eu te ajudo com alguma coisa que eu puder fazer, né? Então é bem legal essa situação também, que a dona da escola compreender que você tá numa situação difícil ali. Verdade. É isso aí. Eu agora, né, nós temos mais uma situação diversa que nós pensamos e acontece muito, é o pai ou a escola não te pagou. Né? Você trabalha, né, trabalhador digno do seu salário, você trabalha para receber, trabalho, profissionalismo. Mas acontece, se você tem um contrato com a escola, às vezes aconteceu alguma coisa ali, já ocorreram situações conosco de instituições não nos pagarem e tal, e também acontece de quando o contrato é direto com o pai, o pai não te pagar. E aí, eu anotei algumas situações que o pessoal aqui pode estar falando junto aqui, vou falar algumas aqui, e que se cada um tiver alguma coisa para falar, vai falando em cima.
até porque tanta coisa dentro dessa situação diversa que a gente poderia estar fazendo até um conteúdo todinho para vocês sobre isso daí. Mas eu vou falar uma aqui. O seu contrato deve ter todas as cláusulas bem claras, tanto quanto com a escola quanto para os pais. Alguém tem alguma experiência relacionada a isso, do contrato, do contratinho? Já assim, por exemplo, já ter colocado lá para o pai falando, olha, tem que avisar antes que for tirar o filho da atividade, tem que avisar antes, porque não é assim, você, já tirei já, você não avisou o dono da escola, não avisou o professor. Só fala, vou parar. Só fala, não, vou parar. Vou parar, pronto. Entendeu? Então assim, se você não deixar isso bem claro lá, na hora que você for conversar com o pai para poder cobrar ele, olha, pai, você não nos notificou aqui, continuei chamando o seu filho para poder fazer. Não, mas para mim a gente parado já, você não falou com ninguém, você que tá lá no contrato, né? Tá no contrato aqui que você tem que avisar para poder a gente cancelar a matrícula com um mês de antecedência. Com um mês de antecedência, é uma coisa que a gente gosta de colocar, né, para a gente poder se organizar também e para poder saber qual mês que cobra da criança, dependendo do dia que ela parou. Então, isso aí já ocorreu sim, então é importante mesmo você redigir muito bem esse bilhete aí de contrato. Né? Uma outra coisa é estipular algum tipo de acréscimo ou desconto. Aí fica a seu critério se você vai usar o termo acréscimo ou desconto para quem paga até na data. Né? Eu acredito que o pessoal aqui faz isso também. Você pode falar para a gente, Bruna? O que a gente faz a gente fala realmente acréscimo, né? Igual, por exemplo, se você tiver a sua conta de telefone mesmo, tá lá sua conta de telefone, igual eu tenho minha conta de telefone da Claro, por exemplo, do meu celular. E se eu não pagar até na data, cada dia ali tem um jurozinho, né, que eu tenho que pagar. E eu não fico batendo boca com a Claro, nada, me cobrou 1 centavo a mais porque eu paguei no dia seguinte, que absurdo, gente. Eu paguei atrasado, né, então vou fazer o quê? Então o que a gente faz? A gente põe lá já no próprio carnezinho, que tem um acréscimozinho de R$5 ali, caso o pai não pague na data. Então você pode estipular uma data padrão ali de pagamento. Tem pai que às vezes acontece, né? Pai, olha, eu realmente não tenho como pagar no 5º dia útil, eu posso pagar às vezes todo no final do mês. Então você deixa anotadinho lá, olha, esse pai aqui ele vai pagar no dia 20, por exemplo, você não cobrar à toa dele. Mas também tem situações, alguns professores que preferem falar assim, não, até o dia 10 a mensalidade é R$50. E depois do dia 10 a mensalidade é R$55. Então, como se o pai tivesse um desconto de R$5 se ele pagasse até o dia 10. Então, pode trabalhar dessas duas maneiras. Né? Uma outra coisa é nunca cobrar a criança a mensalidade. Nunca, jamais. Na verdade, isso é ter lei, você não cobrar a criança. Isso você pode ser até penalizado né, pela justiça se você fizer isso. Né? Até conversando com o dono de escola, vocês sabem que nem a própria escola pode mandar bilhete de cobrança no local onde o filho veja essa cobrança. Se você for fazer algum tipo de cobrança para o pai, tem um método que o pai vai ver essa cobrança e não a criança. A criança ela não tem nada a ver com isso, então nunca cobre a criança. E até o outro pode ver também, ficar vindo, gerar um problema grandiosíssimo para você. E uma outra questão que eu anotei aqui, a Laís pode falar para a gente, não mudar o seu humor com a criança, não mudar a sua forma de ministrar a sua aula, porque o pai ou a escola está te devendo. Porque tem outros ali, de repente, que pagaram, e mesmo se a escola que te paga e atrasou, as crianças não têm culpa. Para você chegar na mão e falando de qualquer jeito com as crianças. Não, a criança não tem culpa, que o pai está devendo ali a mensalidade. Então você vai dar a sua aula normal, você vai tratar a criança normalmente, né? A situação ali é entre você e o pai dela. Então ela vai até também para a criança não chegar falando na escola que você está tratando mal ela, né? Diferente das outras crianças. Então eu acho muito sério isso. Uma outra coisa é expor para o pai que assim como você está trabalhando com a capoeira, ele também tem o trabalho dele. Ou a escola é o trabalho dela, a escola, se é a escola que te paga, né, na verdade a escola quer receber dos pais, e você vai querer receber da escola. E se a escola está te devendo, você coloca para a escola o seguinte, olha, imagina se o pai ficar te devendo, você não vai gostar, não é verdade? E você também pode colocar o pai, você não tem seu trabalho? Poxa, esse é o meu trabalho, eu vivo de capoeira.
E se o seu patrão ficar sem te pagar? Ou se você tem também um negócio e as pessoas comprarem no seu negócio e não te pagarem. Aí você mexe com essa questão. E mais uma para fechar, bilhete de cobrança. Se alguém quiser falar sobre essa questão do bilhete de cobrança que vai para o pai, ou outro método de cobrança que vocês tenham para fazer para os pais. Hoje em dia a gente não tem nem usado tanto mais o bilhete de cobrança, justamente para a criança, né, não ver ali na agenda, mas a gente tem ligado mais. Hoje em dia também o WhatsApp, né? Tem ajudado Então, muito. tem ajudado muito. Você manda ali, o pai já vê na hora, você já sabe se ele visualizou, manda o áudio, né, falando, explicando que você precisa daquele dinheiro, que você tem os seus compromissos. Então, tem a opção de você fazer um bilhetinho ali no geral, né, caso a mensalidade esteja em aberto, favor quitar, né, algo assim mais abrangente. E também cobrar pessoalmente e no celular. Professor Paraíba, falar pra gente tipo, um pouquinho assim do o que pode estar escrevendo nesse bilhete, nesse recado no WhatsApp, ou o que fala ligando, porque às vezes também a pessoa, né, coloca ali o que vai colocar qualquer coisa, você tá me devendo aí, me pagar, se não me pagar eu vou, sei lá, te meter a pancada. A pessoa vai colocar de qualquer jeito, né? Não é justamente esse ponto, né? É ter cuidado nas palavras que você está escolhendo ali para colocar, seja no bilhete, seja na mensagem que você for mandar no WhatsApp ali, você ter esse cuidado na hora de cobrar o pai. Geralmente quando você faz uma cobrança onde você está sendo muito ríspido, muito direto ali, tende a não ter um bom retorno, nem a pessoa querer pagar e se pagar ainda falar mal de você, tirar Não, então o importante mesmo é a pessoa escolher muito bem essas palavras que vai estar utilizando, tanto no bilhete, tanto na mensagem, tanto nessa conversa que você estiver tendo lá, se for o caso, for a escola que estiver te devendo e tal. Então o importante é você ter esse cuidado aí. E vamos passar para o nono passo então, a nona situação adversa, na verdade, que já ocorreu ou que pode ocorrer aí com você, tá bom? Que é você ter passado uma situação de humilhação, tá? E a gente, todo mundo, né, que trabalha com qualquer outra coisa está sujeito a isso. E o que seria uma situação de humilhação? Por exemplo, se um pai de um aluno seu te humilhar, de repente, relacionado ali ao seu trabalho, relacionado à sua postura, relacionado, de repente, até a sua opção sexual, se você é um homem, se você é mulher. Então, assim, tem várias possibilidades aí que pode acontecer se você sofrer um tipo de humilhação. Você como professor ali, não é que não, ser professor da escola você tem que continuar ali e tal. Não, então, você tem que avaliar as situações e situações. É lógico que se for um caso de um pai acontecer uma situação assim, você vai tomar suas devidas providências. Em certos casos, você pode processar o pai, que, dependendo da maneira que ele agir ou falar com você. E aí você vê que tipo de caso vai ser esse tipo de, dependendo da forma que acontecer, que acontecer lá na escola lá. E também pode acontecer de repente com a direção da escola, a gente não sabe, às vezes um diretor também, ele pode chegar no momento lá e humilhar o professor que está ali. Eu pessoalmente comigo nunca aconteceu, mas eu já vi acontecer com professores de escolas. Às vezes eu vejo um diretor assim, tratando de uma forma que você não trata aquilo como funcionário, você não trata aquilo com ninguém, né? Com ninguém, você deveria falar daquela forma lá. E assim, tem gente que continua ali porque acha que, né, se não tiver aquele dinheiro ali, a pessoa, nossa, não tem como comer, não sei, tal, a pessoa aceita aquele tipo de situação. O que a gente incentiva vocês a fazer é sempre avaliar, né, ver custo e benefício também, é lógico. A gente falou, se é um caso, é um pai, né, você tem uma turma lá, seu trabalho funciona muito bem, a direção gosta, você está bem posicionado na escola, o pai não tem razão sobre o que foi falado, alguma coisa assim. Não, você ignora, vai tomar as devidas precauções, providências sobre aquilo que aconteceu. Tá? Mas agora, se for em relacionado à direção da escola, se realmente tiver ali alguma coisa que passou dos limites, você não tem por que estar lá. Né? Você não vai ter como fazer um bom trabalho onde as pessoas não querem que você esteja. Se as pessoas te tratam mal naquele ambiente, você não vai ter como ter bons resultados ali, você chega feliz para poder dar uma aula. Né, se o professor da escola, se o diretor da escola nem queria que você estivesse dentro. Parece que, né, a pessoa aceitou você ali dentro ali como um ato de misericórdia e que não está nem interessado nas suas aulas, no trabalho que você está fazendo e na qualquer oportunidade que tem tenta te humilhar.
né? Então você não deve aceitar esse tipo de situação. Comigo já aconteceu de uma forma assim, foi um pouco indireta, que foi com ela. A pessoa falou assim, pra mim mulher não faz capoeira, tem dirá da aula de capoeira. Eu não gosto de ir nessa escola, ela não se sentiu assim, mas eu me senti no lugar dela assim. Eu não gosto de ir nessa escola, né? Porque justamente como você falou, parece que estou fazendo isso aqui por misericórdia, porque eu nem gosto dessa atividade. No caso, a humilhação é por causa de ser capoeira. Para ela, eu vejo, no meu ponto de vista, eu vejo que ela assim, não, capoeira para mim, todo mundo tem o direito de gostar ou não, mas eu acho que se você é um profissional da área de educação e nas escolas tem esse tipo de atividade, se você não quer que tenha na sua escola, eu conheço uma escola que já falou, não, capoeira aqui não entra não. Não sei nem qual o motivo, mas eu achei melhor que ela seja assim do que colocar alguém lá dentro e querer tratar mal e tal. Eu realmente não é questão de ser altivo não, mas eu não aceito esse tipo de situação não. A mulher não faz capoeira, nem dá aula de capoeira, por quê? Eu não vi justificativo, eu vi só uma questão de querer humilhar, entendeu? Já aconteceu, você falando aí, me lembrei de algumas situações que já aconteceu, de eu entrar numa escola para poder trabalhar e a pessoa, a direção, ter uma certa percepção sobre capoeira e sobre professores de capoeira, ela já agir de uma forma assim, achando que é muito superior, desprezando, preconceito, às vezes desprezando um pouco com certas palavras, que a gente até pode pegar como uma certa tentativa de humilhar as outras pessoas assim, tá? Não que a pessoa talvez tenha feito tão conscientemente com essa intenção, mas já peguei algo assim e com você mostrando um bom trabalho, né? Que você trabalha de uma forma séria, que as pessoas querem fazer sua aula, né? Os alunos querem fazer sua aula, os pais gostam do seu trabalho, os pais às vezes pedem, pergunta, fala assim, a escola tal tem, meu filho vai mudar de escola tal. Então isso vai melhorando a sua imagem, vai construindo você ali como uma autoridade e essa situação às vezes muda, mas né, se tratando de humilhação, você não é obrigado a passar por esse tipo de situação não. E até né, são situações que podem ocorrer, que todos nós devemos ter né, o emocional bem ali, né, no lugar para saber lidar com a situação, para não brigar, para não sair também mal ali daquele lugar. Professor Parga disso, às vezes então já que se você vai chegar num ponto de brigar, é melhor não estar ali, né? Verdade. Melhor, eu acho que a solução, se você está achando que está sendo humilhado realmente, é melhor não estar ali naquele lugar. Né? A pior coisa é você estar num lugar onde que não querem que você esteja. Verdade. E assim, a gente que lida com pessoas, né? Com autoridades também, com donas de escola e tudo, às vezes o próprio pai que está pagando pela mensalidade do filho, a gente tem que saber ter muita inteligência emocional na hora de lidar com as pessoas, né? Igual comigo nunca aconteceu de humilhação, mas já tiveram às vezes alguns comentários, às vezes alguns olhares que eu me senti mal. E teve situações até mesmo que eu fiquei muito nervosa por dentro ali, mas eu tentando manter o meu profissionalismo, eu fiquei séria, respirei e conversei com a pessoa, falei, olha, não, é assim, assim, assado, com muita educação, até porque a gente tem que mostrar que você tem a razão ali no momento, não é mostrando que tem razão que eu falo, não é brigando com a pessoa, né, nem nada, discutindo, batendo boca, não, mas com sabedoria para você mostrar que você realmente é um profissional e que capoeira não é qualquer coisa também, né, gente? Verdade. E assim, mais uma situação adversa que pode vir a acontecer, né? Graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas às vezes com algum de vocês, né, pode ter acontecido. Às vezes um pai, né, uma mãe, um funcionário da escola se interessar por você ali. Comigo nunca aconteceu porque, né, casada e também eu sempre mantive ali uma linha ali, né, quando eu percebi alguma coisa eu já cortava, né, tanto dos funcionários, às vezes pai de aluno. Então, acho que a gente tem que manter essa ética, né? Tentar não se relacionar com os solteiros aí, né? Porque aqui todo mundo é casado, né? Então, os solteiros aí que forem trabalhar numa escola, observar isso. Se você vê ali com uma mãe, um pai, tá dando né, em cima, tá insistindo, tenta cortar, afasta, funcionário de escola. Eu acho que não fica legal, eu acho que não é ético de você se relacionar ali no ambiente ali escolar, no ambiente de trabalho, com o pai, com a mãe de aluno, principalmente se for casado, né? A pessoa, você é solteiro, mas o outro é casado, corta mesmo, corre.
Sai fora. Imagina também, vamos supor que você começou a namorar a mãe de um aluno seu e às vezes a dona da escola ficou sabendo, às vezes a própria dona da escola pode montar uma narrativa na mente dela, assim, deve cantar as mães tudo. Aí de repente pode estragar o seu trabalho. Já ocorreu um exemplo comigo, foi quando eu comecei a dar aula em escolas particulares, eu nem conhecia a Laís ainda, isso já deve ter quase 20 anos. Eu comecei a dar aula numa escola que a escola está no nosso trabalho hoje, ainda está até hoje. Um outro instrutor do grupo trabalha lá até hoje. Eu dava aula lá e uma mãe, ela começou a me olhar diferente, as crianças todas iam embora, ela continuava ali. Era uma pessoa, devia ser uns 8 anos mais velha do que eu, só que era uma pessoa que tinha condição financeira boa, já ia de carrão buscar o filho. Eu vi que ela tinha uma influência com as donas da escola e com as outras mães. E ela começou a jogar umas indiretas. Começou a falar assim, poxa, que dia que vai ter aula para as mães? Eu falei, poxa, a gente pode pensar numa turma assim, para os pais, legal. Ela, não, mas eu queria fazer uma aula particular. Eu quero fazer uma aula particular com você. Aí eu comecei a entender, até então eu estava levando assim nessa questão que ela queria fazer capoeira. Mas eu percebi que a intenção era outra. Aí eu falei, não, olha só, isso aí não tem na capoeira, fui cortando, mas ela continuou. Naquela época nem tinha essa questão de WhatsApp e tudo, mas todo dia no portão ficava falando, nossa, que professor, isso, aquilo, não sei o quê. E eu comecei a cortar. Sabe o que ela começou a fazer? Me perseguir. Então você também está sujeito a isso. Né? E que não estou falando que é o errado, mas pode acontecer de você até perder a escola. Verdade. Por você manter o seu profissionalismo. Eu não cheguei a perder a escola, mas eu passei para outras pessoas. Olha o que ela começou a fazer. O filho era meu aluno. Então a gente ensinava parada de cabeça e tal, bananeira. Ela começou a querer que todas as crianças que estivessem fazendo a aula, o filho dela tinha que estar usando almofada. Meu filho tem que usar almofada na aula. Eu falei, não posso pôr uma criança para colocar almofadinha na cabeça se as outras não tiverem para todo mundo. Se tiver para todo mundo, beleza. Aí ela começou a fazer cabeça de pais para tirar da capoeira. Começou a falar mal de mim com a dona da escola. A sorte que foi como eles disseram aqui. Eu cheguei e fui dialogar com a dona da escola. Falei, aconteceu assim, assado, começa a prestar atenção. Se você já não ouviu algum comentário anteriormente. Aí ela começou a realmente, a outra professora que já tinha ouvido ela falar alguma coisa do tipo. Eu falei, então, não estou falando aqui que você é o bonzão. Porque às vezes acontece, vocês podem falar, às vezes está ali só mulheres ali o dia todo. Vamos falar uma questão que pode ser a funcionária. Aí chega um professor, é casado, igual a professora Laís, é casado, mas é novo. Chegou lá, poxa, tá com a roupa de capoeira, tá com a camisa e tal. Já, querendo ou não, colocou a calça aqui com a proteção, como a gente falou, mas vai olhar lá o bumbum dele, olha lá saradinho. Aí chegou outro professor grandão, não sei o que, as tias tá vendo mulher o dia todo. Aí vem um professor ali, não estou falando que isso acontece frequentemente, mas pode vir a acontecer. Então toma muito cuidado, porque aquilo ali, você começa a se relacionar e pode queimar o seu filme dependendo da situação em todo o seu trabalho. E nós trabalhamos em casal também, a gente tem que ter muita sabedoria, principalmente a gente como mulher. Porque igual, já aconteceu comigo também, com ele, nós em escolas que a gente trabalha juntos, ele estava passando, ele até comentou comigo que ele estava passando, e a professora lá dentro da sala de aula acho que falou alguma coisa, gostoso, lindo, alguma coisa do professor dele, né? E ele comentou comigo, então ele falou, olha, ele falou que ficou muito constrangido com a situação. Então eu vou chegar lá e você falou do meu marido, sabe o que? E começar a brigar, gente. Profissionalismo, né? Claro. Então, mantém, se tiver com ciúme, mantém seu ciúme lá dentro de você, mantém o profissionalismo. E o que a gente começou a fazer mais vezes? Geralmente, lá, quando eu vou chamar lá na sala dessa professora, eu trato ela super bem, trato ela normal, e eu vou chamar. Ele evita ficar indo lá, porque já sabe que ela fica com os olhos em cima dele mesmo, né? Então, a gente, como mulher, se for trabalhar em casal, a gente tem que ter essa sabedoria também, de saber lidar, né? É lógico que você não vai também aguentar se a mulher for pular no colo do seu marido. Você também não vai lidar com violência,
Mas eles têm que falar, olha, tia, passou dos limites, informar a direção da escola também sobre a situação que você passou, que pode também ser uma situação de própria humilhação, né? Dependendo do que for. Às vezes a gente tem que fazer até de boba, né? Pois é. É melhor fingir que não ouviu, fingir que não viu. E o inverso do que acaba criar acontecendo. confusão. A gente também, tipo assim, os pais, né, homens, vê as professoras, nossa, geralmente elas são atletas, tá lá com o corpo legal e tal, o pai vê, já cresce o olho. Aí pensou se a gente quisesse, né, professor pai, toda vez que quisesse mandar a mão na orelha dos pais que são mais pra frente, cabe a elas botar esse limite. E se o pai começar a passar do limite, a gente procurar as medidas cabíveis. Né? Não é sair perdendo a esportiva. Verdade, tem alguma coisa? Acho que é isso aí. Acho que fechou. Acho que é isso, pessoal. Então, essas foram algumas situações adversas que nós passamos para vocês. Se você já passou por alguma que nós não falamos aqui, coloque aí nos comentários, participe conosco, o seu feedback é muito importante para a gente. Ou se você quiser também estar participando, falando do que você achou do vídeo, se os comentários forem construtivos, a gente vai estar sempre aí buscando responder, estar interagindo com vocês. Lógico, tudo com ordem, com decência, nós vamos aceitar numa boa. Legal? Siga-nos aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube, Viver de Capoeira. Nos ajude, vai lá, dá um joinha, começa a seguir e vocês vão estar nos incentivando a continuar fazendo mais e mais conteúdos para vocês aí. Valeu, pessoal, um abraço, tudo de bom.